Eu sei que essa frase aqui, ela alcançou teu coração no nosso primeiro vídeo. Devoção perene é amar a Deus mesmo quando o céu está nublado. É crer ainda que em silêncio que o sol da justiça jamais deixa de brilhar. Mesmo quando os céus se fecham e o silêncio parece eterno, a devoção perene mantém o nosso coração aceso. É fé que não depende de resposta, amor que não exige explicação, porque quem ama a Deus com constância o ama até no escuro. Será que a nossa prática devocional tem a ver com a nossa devoção perene? Elas têm uma relação direta e profunda, mas não são a mesma coisa. Vamos entender aqui os dois conceitos, né? O primeiro é a devoção perene, é aquele estado constante da nossa devoção a Deus, do nosso coração sendo aquecido e alimentado por essa chama que não se apaga. Mas a prática devocional é aquele exercício diário, aquela rotina que nós temos que vão glorificar a Deus para manter essa chama do nosso coração acesa. Leitura da palavra, oração, jejum, contemplação, perdão, comunhão com os irmãos, são tantas práticas espirituais que fazem parte agora da nossa rotina que nós podemos agregar, que servem para nós como exercício para manter a chama do nosso coração acesa. É como se a devoção perene fosse o fogo, mas a prática espiritual, né, que nós vamos chamar de disciplinas espirituais, é a lenha que vai manter esse fogo aceso. A nossa prática devocional, ela sustenta a nossa devoção perene, firme e inabalável. Portanto, quem tem uma devoção perene, naturalmente essa pessoa ela busca manter práticas espirituais constantes. Um exemplo disso é o próprio Senhor Jesus, quando ele estava em comunhão com os irmãos, mesmo no meio da grande multidão e nos milagres, mas todos os dias ele se separava para estar sozinho com o Pai, para praticar a oração, a leitura da palavra e a contemplação. Práticas espirituais que fizeram com que o coração dele fosse maturado, amadurecido, a ponto dele conseguir permanecer firme até o último dia. Resumidamente, então, a prática devocional é o caminho e a devoção perene é o destino onde nós queremos chegar. Uma é o hábito, a outra é o coração. Se a gente juntar isso, a gente vai ter uma espiritualidade enraizada, profunda e viva, também duradoura. Essa prática devocional é aquilo que nós chamamos de disciplinas espirituais. Por que é importante nós vivermos as disciplinas espirituais? Para muita gente, disciplina é uma palavra muito negativa. Vai te lembrar aquele tempo que você era da escola e você tinha as matérias e as matérias eram chamadas de disciplina. Disciplina de matemática, a língua portuguesa, ciências. A palavra disciplina também já foi muito usada como punição. Quem não vai lembrar daqueles episódios onde o pastor colocava fulano em disciplina ou colocava de banco, proibindo ele de participar de alguns departamentos ou eventos na rotina da igreja, como uma forma de punição. Muitos pensam que disciplina é um negócio que é tipo uma prisão, sabe? É uma obrigação. Eu preciso disciplinar, eu preciso, é uma obrigação, algo que eu sou obrigado a fazer. Mas eu tô aqui para dizer para você que disciplinas espirituais não tem nada a ver com isso. Não tem a ver com obrigação, não tem a ver com punição, não tem a ver com, sei lá, filosofia da vida acadêmica, tem nada a ver com isso. Eu quero que você passe a enxergar disciplinas espirituais como algo que vai te trazer liberdade para ter acesso, sabe? É um meio. Alguns estudiosos vão dizer que disciplinas espirituais é um meio de graça, né? É como se o Senhor tivesse derramado graça sobre as nossas vidas e as disciplinas espirituais são o meio. Como que eu vou acessar essas bênçãos espirituais? Como que eu vou acessar essa liberdade que eu tenho em Deus? Qual é o meio que eu vou acessar tudo aquilo que Jesus conquistou para mim na cruz do Calvário? É o que nós chamamos de disciplinas espirituais. Presta atenção o que Paulo está falando em Gálatas, no capítulo 6, versículo 8. Ele diz assim: quem vive apenas para satisfazer a natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Grava essa palavra vive aqui, porque ela traz para nós um sentido interessante, que tem a ver com os nossos hábitos diários, a nossa rotina, aquilo que naturalmente nós fazemos. Vou te dar um exemplo de hábitos diários que você faz todos os dias. Todos os dias, quando você acorda, você vai no banheiro e escova os dentes. Todos os dias
dias você toma banho, todos os dias você para comer. Esses são os hábitos diários, além de tantos outros que fazem parte da sua rotina, que fazem parte da sua vida e você não sabia, mas isso é uma disciplina que você adotou para si desde que você nasceu, ou desde que você teve consciência para lidar com ela sozinho. Então por que viver essas disciplinas espirituais? Primeiro, elas apontam para nós um caminho para o propósito eterno de Deus. Você sabia que Deus tem um propósito eterno? Na nossa aula de chamado e vocação, nós costumamos perguntar qual é a vontade de Deus para nossa vida. E ela está revelada de várias formas. Uma delas é que a vontade de Deus é que o mundo conheça Deus por meio de Jesus Cristo. E onde nós nos encaixamos nisso? Nós somos os representantes de Jesus que vão apresentar o Pai ao mundo. Outra vontade de Deus que está revelada nas Escrituras é a nossa santificação. Outra vontade de Deus que está revelada nas Escrituras é que nós devemos amar o Pai acima de todas as coisas, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, de forma profunda, e o próximo como a nós mesmos. Então a vontade de Deus para a humanidade está revelada. Mas existe também o propósito eterno de Deus, a vontade eterna de Deus para a qual Ele criou eu e você para desfrutarmos dele. O Catecismo de Westminster, ele começa a sua narrativa respondendo essa pergunta: qual a finalidade da vida do homem? E ele diz que o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ter prazer nele para sempre. Olha o que é isso. Deus fez a mim e a você para que nós tenhamos prazer nele por toda a eternidade, para sempre. Que nós possamos enxergar as belezas de Deus, o caráter de Deus e sermos fascinados e ter prazer naquilo que ele é por toda a eternidade. Segundo, esse também é um caminho para as profundezas em Deus, as profundidades do coração de Deus que ele deseja revelar para aqueles que o temem e o buscam, como diz o salmista. Então as disciplinas espirituais vão nos ajudar nesse caminho de ter prazer em Deus eternamente e conhecer o coração de Deus de forma profunda, os segredos que Deus quer nos revelar. Mas isso a gente só vai conseguir ter acesso se nós conseguirmos disciplinar a nossa alma com essas práticas espirituais, manter o nosso coração nessa devoção perene. Terceiro, e talvez um dos mais importantes, as disciplinas espirituais, elas estão disponíveis para nós para que nós possamos vencer a nossa natureza pecaminosa. Por causa do pecado de Adão e Eva, nós sabemos que toda a humanidade caiu e a partir deste momento todos nós nascemos com uma natureza pecaminosa, corrompida. Nós já não somos mais a imagem e semelhança de Deus. Aí na tela você está vendo uma figura de um iceberg. Você está vendo que na superfície mostra um pouco de gelo e esse pouco de gelo pode representar para nós os nossos pecados que são conscientes. Sabe, aquilo que eu sei que é pecado e eu preciso me arrepender. Então quando eu for falar sobre ele, eu vou falar, olha, eu preciso me arrepender desse pecado, preciso me converter nessa área. É aquilo que está revelado para nós. Mas você está vendo que embaixo das águas, o nível do gelo, ele é maior. Significa que essa raiz que está embaixo das águas mostra e revela para nós a nossa condição pecaminosa que nós ainda não sabemos. Existem raízes que dão sustentação para esse gelo de cima, para esses pecados que estão revelados, que nós conhecemos eles. E muitos de nós, muitas vezes, não conhecemos as raízes, aquilo que está enraizado na profundidade. Por isso, as disciplinas espirituais vão nos ajudar a conhecer, a mexer nesses pecados que são profundos, que fazem parte da nossa natureza pecaminosa e possamos, então, tratá-los um por um, até que nós possamos, enfim, junto com Cristo, redimir a nossa alma. Tem um detalhe importante aqui. Viu aquela história do diálogo dos peixes, que um fala pro outro, nossa, como você tá molhado? Aí ele pega e fala, nossa, mas como assim eu tô molhado? O que é estar molhado? Porque o peixe não sabe que ele tá molhado porque ele nasceu naquela condição debaixo das águas. Assim sou eu e você. Muitas das raízes que estão por trás dos nossos pecados, nas raízes, nas profundezas daquilo que nós trazemos para a superfície, existem pecados escondidos na natureza pecaminosa que habita dentro de nós, porque faz parte de nós. Então nós precisamos acessá-las.
acessá-las para que possamos entrar nesse processo de remissão da nossa identidade em Deus, da nossa alma, da nossa condição espiritual que caiu. As disciplinas espirituais, elas funcionam como uma nova mentalidade. São práticas diárias que você vai agregar na sua rotina todos os dias para que você possa se autodisciplinar, disciplinar o seu espírito, pastorear a sua alma, a fim de que você crie hábitos santos e irrepreensíveis, porque Jesus vai vir buscar uma noiva irrepreensível. O caminho das disciplinas espirituais vão nos ajudar nesse aperfeiçoamento que Cristo, através do seu Espírito, está fazendo em nós. Esse processo de regeneração não é uma coisa que você faz sozinho. Por exemplo, você não tem capacidade nenhuma de lidar com os seus pecados sozinho, de trazer graça e redenção para eles sozinho. Vou te dar um exemplo. Talvez você tenha trabalhado no sol escaldante durante o dia inteiro e o seu corpo está precisando de água, você está morrendo de sede. Você tem a possibilidade, a capacidade de fazer brotar água? Não, porque isso não é um dom que Deus deu para você. Mas você pode pegar as pernas que Deus te deu como ferramenta, caminhar até um lugar onde tem água. É bem provável que na sua cozinha tenha torneira e geladeira. E então você vai poder acessar a água e bebê-la. Foi você que fez brotar água? Não, mas foram as ferramentas que Deus te deu que fizeram com que a água que Ele proveu para você estivesse dentro do seu corpo. Assim também funciona a nossa vida em relação à nossa natureza pecaminosa. Nós não temos capacidade nenhuma de prover a nossa própria salvação, e é por isso que o Pai providenciou o seu próprio Filho, para que eu e você, agora com acesso a Ele, pudéssemos beber dessa água que pode derreter a nossa natureza pecaminosa. Meus irmãos, aqui é muito forte. E aí, em Cristo, nós temos ferramentas que vão nos ajudar nesse processo. Porque, meus irmãos, nada acontece da noite pro dia. Tem um processo que nós precisamos seguir. Quando Jesus estava no Sermão da Montanha, ele ensinou sobre disciplinas espirituais. Ele falou acerca da oração, ele falou sobre o jejum, ele falou sobre a leitura da palavra, ele falou sobre o perdão, ele falou sobre contemplação, que nós não devemos ficar ansiosos pelo que havemos de comer ou de beber, porque o nosso Pai que está no céu provê para nós todas essas coisas. Ele nos orienta a fixar os nossos olhos nos pássaros do céu, nos lírios do campo, e perceber a glória de Deus nisso e o cuidado, a provisão de Deus em meio a essas coisas que Ele mesmo criou. Então, Jesus estava nos ensinando sobre disciplinas espirituais que vão pastorear nossa alma, o nosso coração, para que nós possamos acessar tudo aquilo que, através de Jesus, nós podemos ter acesso em Deus. As disciplinas espirituais são esse caminho que você vai conseguir perceber que Deus está trabalhando dentro do seu coração, mudando o seu caráter, mudando a sua personalidade, te fazendo mais parecido com Ele. Qual o caminho, Davi? O Espírito Santo promove em nós a prática dessas disciplinas espirituais. Mas alguns inimigos que nós precisamos conhecer, que fazem parte da nossa vida e nós precisamos eliminá-los agora, antes de prosseguir com as próximas aulas. O primeiro deles é que a nossa geração naturalmente tem uma cultura de imediatismo. Nós queremos resultados da noite pro dia. E essas coisas não funcionam, não acontecem como um passe de mágica. Uma coisa que você precisa saber: disciplinas espirituais constroem um negócio, algo que é invisível no nosso interior, no nosso caráter. Então é um negócio que você vai ver a longo prazo, você não vai ver da noite pro dia. A prática das disciplinas espirituais é todos os dias, mas o resultado é um negócio que vai amadurecendo com o tempo. Por isso que é uma construção invisível, porque nós não vemos de imediato. Mas nós sabemos que Jesus disse que se nós formos constantes, se nós formos até o fim, se nós vencermos, se nós permanecermos, nós herdaremos a vida eterna. Mas uma coisa que você precisa saber é: não desanime, você precisa entrar neste caminho de regeneração. Agora que nós somos de Cristo, que nós aceitamos a Jesus, nos batizamos nas águas, começa uma jornada para a vida eterna. E essa jornada pode aperfeiçoar o nosso caminho através das práticas espirituais, as disciplinas espirituais que nós vamos trazer para o nosso novo estilo de vida, para a nossa nova mentalidade, práticas que são importantes, que vão enraizar o reino de Deus dentro do nosso coração, para que possamos viver com Ele para sempre. Amém ou não amém? Então, meu querido, se você foi abençoado com esse vídeo, compartilha ele, porque no nosso próximo vídeo eu vou detalhar aqui com você quais são as disciplinas espirituais que estão na Bíblia ao nosso dispor, quais são essas ferramentas que nós podemos nos apropriar delas agora para vivermos uma vida plena no Senhor, onde a nossa fé vai ser
inabalável. Como Jesus estava falando sobre a pessoa que construiu a sua casa sobre a rocha. Passaram os ventos, vieram os rios, bateram sobre aquela casa, ela não caiu porque ela estava firmada sobre a rocha. Em outras palavras, era uma casa onde havia o hábito de disciplinas espirituais bem fortalecidas e enraizadas que deram para ela condição de se manter de pé. Que Deus abençoe a sua vida, compartilhe esse vídeo, siga a nossa página creatorsplay.ofc lá no Instagram, siga as nossas redes sociais, comenta nesse vídeo. Você já conhecia quais eram as disciplinas espirituais? Você tem dificuldade de praticar as disciplinas espirituais? Você precisa de ajuda? Vamos nos ajudar, estamos aqui para isso. Que Deus abençoe você, beijo no seu coração e até a próxima.